passo ao número 10 da pauta, e esse assunto, senhores desembargadores, eu trago à apreciação de Vossas Excelências em função de ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, datado de 26 de maio, cujo teor não pareceu à presidência suficientemente esclarecedor a ponto de permitir o desencargo daquela missão e delegação que o Colégio Pleno outorgou-me na sessão do dia 20 de maio. Porquanto subsistia na minha avaliação dúvida acerca do efetivo término do movimento grevista empreendido pelos servidores. Solicitei a cópia da ata da Assembleia Geral, realizada no dia 25 de maio, pelo sindicato, pelos servidores, e da ata também entendi que não havia uma clareza a respeito da efetiva finalização do movimento, até porque a ata refere recuo estratégico e também a realização de uma outra assembleia para 30 dias a partir daquela ocasião. Isso poderia levar à interpretação de que a assembleia não tinha se encerrado e que ela só se concluiria 30 dias depois. E, portanto, a greve ainda não teria se concluído ou finalizado, mas tão somente teria sido suspensa. Contudo, essa dúvida deixou de existir com o encaminhamento pelo presidente do sindicato, Laércio Raimundo Bianchi, que no dia 2 de junho, ou seja, na data de ontem, encaminhou ofício à presidência do tribunal e eu solicitei que fosse disponibilizado eletronicamente a cópia do expediente a Vossas Excelências. Creio que devam ter recebido os seus e-mails, mas foi disponibilizado a todos. Então, pode ter acontecido que o nosso sistema tenha falhado com alguns dos senhores. Mas eu leio o expediente. Por meio deste, venho informar a Vossa Excelência que a greve deflagrada pelos servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, com início em 9 de abril de 2015, foi encerrada. Isso está devidamente grifado, por decisão da Assembleia do dia 25 de maio, com retorno normal ao trabalho de todos os servidores no dia 26 de maio de 2015. Dessa maneira, senhores desembargadores, não resta dúvida que a greve foi efetivamente encerrada e eu estou, portanto, autorizado a cumprir agora o mandato que me foi outorgado pelo plenário no sentido de encaminhar aqueles documentos da forma como foi proposto. Então eu peço que venha a Vossas Excelências, caso não haja nenhuma restrição, para assinar a resolução GP de 3 de junho de 2015, que altera o auxílio alimentação, de 16%, também a resolução 13 de 3 de junho, que fixa o percentual de revisão vencimental dos servidores em 8,17%, a partir do dia 1º de maio. E ainda, os senhores desembargadores assinam um ofício ao senhor presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o projeto de lei que autoriza a presidência do tribunal a conceder reajuste de ganho real aos servidores do Poder Judiciário em 1,83%. Será naturalmente submetido à apreciação daquela Casa Legislativa. O desembargador, só um minutinho, desembargador Zé Carlos, mais um esclarecimento que é de interesse de todos os magistrados e servidores, diz respeito à compensação dos dias parados e a remuneração respectiva. Nós estamos hoje encaminhando a todos os diretores de foro e a todas as diretorias do Tribunal de Justiça orientações no sentido de como devemos proceder para essa compensação. A resolução da Lavra do desembargador Cláudio Dutra, de 2013, fixa os critérios e as normas e eventuais situações peculiares que não estejam previstas expressamente nessa resolução serão esclarecidas pela Diretoria Geral Judiciária e pela DRH do Tribunal de Justiça, tudo no sentido de facilitar e agilizar não apenas a compensação das horas e da produtividade, mas especialmente
para permitir que os servidores tenham folha suplementar no menor espaço de tempo possível, recuperados os seus rendimentos. Devo esclarecer que muitos dos servidores, um percentual considerável, deverá já receber a compensação sem a necessidade inicial de um trabalho extra, pelo menos nesse primeiro momento, porque vários deles contam com créditos de bancos de horas, de licenças da Justiça Eleitoral e também de plantões judiciais realizados ao longo de muito tempo. Diante disto, nós temos uma expectativa de que um percentual bastante considerável já possa ser atendido por essas circunstâncias, e nós pediremos um prazo muito curto aos senhores diretores de foro, de 3 dias úteis, para que nos informem esses créditos, essas situações a atenderem aos servidores, para que desde logo, chegadas essas informações ao tribunal, a DRH já possa iniciar a elaboração da folha suplementar respectiva. Desembargador José Carlos, tem a palavra. Excelência, desembargador presidente, como eu tive contato com Vossa Excelência ontem, encontrei o presidente acompanhado do presidente Sejusc, acompanhado de 2 diretores, pediram para conversar comigo, tivemos uma conversa longa, detalhada, pormenorizada e franca no gabinete, e que acabou redundando no encontro e com esse expediente encaminhado a Vossa Excelência. Eu fiz ao presidente do Sejusc e aos seus diretores algumas considerações que hão de ser levadas em conta quando for elaborado o novo plano de cargos e salários. O tribunal tem um crescimento vegetativo da folha, catapultado principalmente pela VPNI, que é a antiga, que nós conhecemos, agregação. Quando forem ver o assunto, não pode esquecer que na database o tribunal tem dado o INPC. Então, se nós somarmos no corrente ano somente o INPC e o crescimento vegetativo da folha, nós chegamos a 10,7 pontos percentuais. Por outro lado, eu fiz uma explicação ao presidente do sindicato, o assunto relativo ao IPREV, porque, queremos ou não, a legislação é assim a nível nacional e a nossa copiou, porque exatamente não tem como fugir. O tribunal, Vossa Excelência sabe disso, senhor presidente, o tribunal faz um aporte para complementar os benefícios daqueles titulares junto ao fundo financeiro, que no corrente ano já foi da monta de 31 milhões de reais, e cuja tendência nos próximos 20 a 25 anos, aqui o desembargador Serviço, que é conselheiro lá do emprego, nosso conselheiro, a tendência é de aumento e depois de decrescer. Certo? Então eu fiz essas ponderações, a conversa foi muito proveitosa, agradeço a oportunidade deles terem ido ao meu gabinete e podermos ter mantido um diálogo com a franqueza que o fizemos, extremamente respeitoso. Então é isso que eu queria relatar a Vossa Excelência, que culminou com esse expediente, que ele foi encaminhado. Muito obrigado, desembargador José Carlos. Eu gostaria de registrar também, senhores desembargadores, que eu, da segunda para a terça-feira, realizei um périplo nas regiões norte e Vale do Itajaí de Santa Catarina, nas comarcas de Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Pomerode e Blumenau, buscando colher dos senhores magistrados de primeiro grau, e mantive contato também com os diretores do Foro Central da comarca da capital e do Foro Eduardo Luz, aqui da mesma comarca. E pude constatar, nas conversações que tive com esses dezenas de colegas de primeiro grau, que a grande expectativa da classe dos trabalhadores do Poder Judiciário é com relação ao plano de cargos e salários, cujo prazo que nós fixamos será rigorosamente atendido. Nós vamos cumprir a nossa palavra, como temos feito até agora, e apresentaremos o projeto ao Conselho de Gestão e Administração do Tribunal, que avaliará todas as suas perspectivas e consequências. Portanto, vejo, e os colegas de primeiro grau me passam essa impressão muito forte, de que os servidores estão muito motivados a retornar ao trabalho e a reafrontar a produtividade. Eles que são efetivamente da melhor qualidade técnica, intelectual, e têm sido incansáveis colaboradores do Poder Judiciário ao longo de tanto tempo,
de nós merecem o nosso respeito, a nossa consideração e até admiração. Por isso, gostaria de registrar que essa nossa viagem foi muito produtiva, em que pese muito rápida, mas ela permitiu que se pudesse colher um espírito muito de participação e comprometimento dos servidores, impressão que foi colhida pelos juízes de comarca. E nós, certamente, em um prazo muito curto, recuperaremos o trabalho que foi suspenso durante esse período, longo período da greve, mas, ao mesmo tempo, nós reconheceremos, como sempre fizemos, o valor, a dedicação e a abnegação dos nossos servidores. Então, nossos cumprimentos pela atitude elevada e madura dos dirigentes sindicais, que foram muito bem assessorados pelo Dr. Marchiori, que é um advogado de todos conhecido, muito respeitado, de modo que nós esperamos tempos de paz, de entendimento e de progresso a todos nós. Claro que sempre considerada a situação econômica muito difícil que o nosso país atravessa, mas na medida do possível o Poder Judiciário estará atento às reivindicações e buscando sempre propiciar a toda a categoria dos servidores as melhores condições de trabalho. Senhores desembargadores, doravante passaremos ao item número 12, número 11, a desembargadora Maria do Rocio está com vista, mas eu fui informado Sua Excelência para a próxima sessão. Eu estou de férias agora na última segunda-feira de ontem. Perfeitamente.